os arquivos que vocês têm no Moodle, em que tem as avaliações sobre os projetos. Então nós temos aqui as avaliações de dois projetos, que é o projeto 1, que entrega do projetinho de uma calculadora digital em VHDL, e o projeto 2 é da mesma calculadora, que vai fazer a mesma coisa no kit de desenvolvimento do FPGA Spartan 6. Ele faz a mesma coisa na prática que essa calculadora aqui. O resultado dela na prática vai ser igual, exatamente igual do projeto 1, do projeto 2. Só que o projeto 1, ele é implementado em VHDL, em código-fonte em VHDL, numa linguagem de descrição de hardware. E no projeto 2, ele é implementado em linguagem C, então linguagem de programação do microprocessador. Em linguagem C, como se fosse uma linguagem de programação do microprocessador ou de microcontrolador. Do projeto 1, vocês entregam somente para fim de avaliação os arquivos de código-fonte. Então são 5 arquivos de código-fonte em VHDL. 5 arquivos de código-fonte em VHDL, eles têm a terminação VHD ou VHDL. E um arquivo CF, que é um arquivo de configuração do FPGA, que é da pinagem dele. Esse arquivo é um arquivo com a terminação, a extensão UCF, que é User Constrained File. Então esse arquivo aqui é para configurar o FPGA ou configurar a pinagem dele. Seriam 6 arquivos então para entregar. 5 de código-fonte VHDL e um arquivo de configuração do FPGA. 6 arquivos. Isso é para quê? Eu acho que é como eu estava explicando na última aula. É para que na geração do projeto no ISE Design Suite, o projeto de vocês sendo gerado numa ferramenta de IDE, Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado, ele cria o projeto de vocês em um diretório. Dentro desse diretório, ele vai criar diversos arquivos automaticamente, ou vai deixar todos os arquivos do seu projeto e todos os subdiretórios também que são criados dentro desse diretório. Tudo concentrado dentro desse teu diretório do seu projeto. Para quê? Para facilitar o trabalho e o desenvolvimento da sua aplicação. Dentro disso, ele vai deixar tudo concentrado ali dentro do seu diretório, e o que ele vai criar automaticamente, sendo uma ferramenta de EDA, Electronic Design Automation, automação do design eletrônico, sendo a automação uma ferramenta de automação, ele vai desenvolver automaticamente um monte de arquivo e um monte de subdiretórios. Ele desenvolvendo isso automaticamente, ele vai criar isso diversas vezes e um monte de vezes também. Então a primeira vez que você abrir e criar já, vendo aqui essas atividades assíncronas, vocês vão ver aqui o desenvolvimento delas aqui passo a passo, verificando aula 1, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, depois vendo a aula 2, parte 1, parte 2 e assim por diante, seguindo essas atividades assíncronas aqui sequencialmente. Vocês vão ver que no desenvolvimento delas, ele vai criando aqui dentro desse diretório aqui do projeto de vocês, da disciplina de lógica reconfigurável, ele vai criar diversos arquivos dentro desse diretório de trabalho. Esses arquivos aqui, muitas vezes, vocês não vão utilizar para a disciplina. Por quê? Porque ele cria automaticamente para a configuração
do próprio projeto que vocês vão estar utilizando para a disciplina para outras ferramentas de software, como por exemplo esse Planahead, para a ferramenta de desenvolvimento de software para o próprio microprocessador, que é da parte 2 da avaliação de vocês, que está aqui embaixo, microprocessador customizável embarcado. Esse microprocessador ele desenvolve também automaticamente a maior parte dele. O microprocessador ele é feito automaticamente em VHDL ou em Verilog. Isso você pode escolher. Como ele faz automaticamente, então você pode escolher fazer o microprocessador em VHDL ou em Verilog. Então a primeira parte aqui a gente vai fazer a calculadora em VHDL. Daqui. E depois a gente vai fazer ela em um microprocessador, programando esse microprocessador em linguagem C. E esse microprocessador ele vai ser desenvolvido em VHDL. Quem quiser fazer em Verilog também pode fazer em Verilog. Eu vou colocar a parte aqui do Verilog para baixo aqui também. O Verilog é outra alternativa que você tem em relação ao VHDL. Tudo que você faz em Verilog pode ser feito em VHDL. Tudo que você faz em VHDL também pode ser feito em Verilog. Vice-versa também, em microprocessador também você pode fazer o que se faz em VHDL e Verilog. Quer dizer, pode ser feito na parte de programação. Aí, é claro, tem as vantagens e desvantagens de se fazer em programável numa base programável ou não. Num sistema baseado ou embarcado, né? No sistema embarcado, programável ou não. Baseado no sistema programável ou não. No sistema digital programável ou não. E num sistema lógico programável, reprogramável, né? Nessa segunda parte, ou no projeto 2 da avaliação, vai ser feito então programável. Tem as vantagens e desvantagens de fazer programável ou em lógica reprogramável, em FPGA. As vantagens e desvantagens a gente vê depois, daí é explicável também na introdução ao FPGA. Eu tenho que colocar também, aqui ficou faltando uma parte sobre a introdução à lógica reconfigurável, que é a parte de atividade assíncrona, teórica, daí. Então a parte aqui de um link de introdução à lógica reconfigurável, que é mais teórica, uma aplicação, uma apresentação teórica sobre introdução à lógica reconfigurável. Então, uma explicação teórica seria como se fosse uma apresentação ou uma apostilinha explicando a lógica reconfigurável, como é que ela é teoricamente, os dispositivos de lógica reconfigurável, como é que eles foram criados, como é que eles funcionam basicamente, falando sobre a construção de dispositivos de lógica de grão fino, de grão espesso, coarse grain, fine grain, sobre barramentos, sobre as portas lógicas básicas, até o esquema de processamento básico que tem nos FPGAs mais modernos, sobre a reconfiguração, que ele tem a lógica de reconfiguração baseada em memórias programáveis, nas memórias RAMs programáveis, a lógica que tinha em ASICs, a lógica que você tem em memórias ROMs, com as memórias programáveis atuais, com as memórias EPROMs que você tem, em relação às memórias flash atuais também. E isso até a implementação dos microprocessadores que você tem para customizá-los. Quer dizer, se você cria um circuito digital em lógica reconfigurável, você pode chegar a criar um microprocessador, que é um circuito digital ou um sistema digital.
Então, se você faz circuito digital, você pode criar circuitos digitais mais complexos até chegar ao microprocessador. Então, se você cria um circuito digital chegando até o nível de um microprocessador, então você pode reconfigurar o circuito digital. Reconfigurando o circuito digital, você reconfigura o microprocessador do jeito que você quer. Então, você pode fazer um microprocessador. Ou seja, você pode criar uma arquitetura do microprocessador do jeito que você quer. Então, você pode fazer uma arquitetura do microprocessador da maneira que você deseja. Então, você pode criar sua própria arquitetura de processamento, sua arquitetura de processamento computacional. Então, essa parte é muito voltada também à arquitetura de processadores. Então, tem alguns cursos por aí, curso de engenharia de computação, curso de ciência da computação, curso de engenharia eletrônica, em que eles passam lógica reconfigurável junto com a arquitetura de computação, ou a arquitetura de computação também tem junto da disciplina ou junto da área de arquitetura de computação a parte de lógica reconfigurável, ou a parte de lógica reconfigurável é junto de arquitetura de processamento, ou de arquiteturas de processamento computacional. Esses arquivos das avaliações, que são os arquivos do projeto 1 e projeto 2 das avaliações, seriam 6 arquivos do projeto 1 e 3 arquivos do código-fonte em linguagem C do projeto 2. Eles já estão aqui, ó. Então a parte da aula 2 seria equivalente à semana 2 das atividades síncronas. Os arquivos estão aqui. Então 6 arquivos aqui do projeto 1. Aula 2. Está aqui o último arquivo do 6. Esse daqui, ó, nesses links aqui, tá? Dos arquivos. Aula 2, parte 7. Calculadora digital básica em VHDL. Esse é um arquivo. Só que esse seria o arquivo principal, equivalente ao circuito digital principal dos 6 arquivos. Então os 6 arquivos estão dados, mas vocês têm que saber quais são cada um desses arquivos. Então vocês têm que ver aqui essas atividades assíncronas. Seguir a sequência delas passo a passo. Parte 1, parte 2, parte 3. Verificar as atividades, as aulas aqui, os vídeos, até chegar essa parte aqui, até chegar ao final, para verificar a construção do circuito principal, até chegar a ver no que ele culmina, né? Esse é o circuito principal, porque do circuito principal ele chama esse circuito aqui, que seria o subcircuito da calculadora do projeto 1. Então esse circuito principal, ele chama esse circuito de dentro dele. Aí esse subcircuito aqui do circuito principal aqui da calculadora, ele chama de dentro dele esse circuito aqui. E esse subcircuito aqui chama de dentro dele também esse circuito e esse daqui. Por que isso? Porque o projeto 1 é o circuito de uma calculadora digital básica para o kit de desenvolvimento do FPGA, que é um dispositivo de lógica reconfigurável. Esse kit de desenvolvimento, ele tem 4 displays de 7 segmentos. Esses 4 displays de 7 segmentos, então ele pode mostrar um número para quem fez eletrônica digital, microcontroladores. Então em 4 displays de 7 segmentos, vocês sabem que dá para mostrar 4 dígitos ou um número
de 4 dígitos decimais. 4 dígitos decimais inteiros. Então, um número decimal inteiro de 4 dígitos decimais. Então, para mostrar um número decimal de 4 dígitos inteiro, você precisa o quê? De um circuito para exibição de um número de 4 dígitos decimais. Para fazer isso, você vai precisar de um circuito de varredura para esses 4 displays de 7 segmentos. Aí, para isso, você precisa de um circuito temporizador ajustável. Como a gente está mexendo com um dispositivo de lógica reconfigurável, que é um FPGA, a gente está programando ele, vai programar ele em VHDL, então a gente vai mexer com código em VHDL, no ISE Design Suite. Então a gente vai precisar daí de um decodificador BCD para o display de 7 segmentos e de um seletor ou para um multiplexador temporal para os displays de 7 segmentos. Então, para o multiplexador para os displays de 7 segmentos. Aí lá vai estar explicado lá que a gente vai ter que trocar a alimentação do anodo dos displays de 7 segmentos. Então, o que vai ser feito ali? A gente troca a alimentação dos displays de 7 segmentos para esse temporizador aqui ajustável. Então, o que vai ser feito ali? Só recordando um pouquinho ali, revisando a parte de eletrônica digital. Então, a gente troca a alimentação do anodo comum de cada display ali para fazer o quê? Primeiro, a gente alimenta um display de 7 segmentos, daí apaga ele, daí a gente passa a alimentação para o outro display. Daí a gente apaga esse display, daí passa a alimentação para o outro display. Daí apaga esse display, passa a alimentação para o outro display. Daí apaga esse display, daí volta para o primeiro. Daí apaga esse display e acende para o segundo display. Daí apaga esse segundo display e acende o terceiro. Daí apaga ele e acende o quarto. Aí a gente pega o temporizador para quê? Para fazer isso rapidinho. Fazendo isso rapidinho, a gente faz o que se chama temporização, um multiplexador temporizado, né? Uma multiplexação temporal no tempo. Fazendo isso muito rápido e ajustando esse tempo, não dá para perceber que a gente está mudando o tempo entre cada temporizador. E nisso a gente também faz um decodificador BCD para o display de 7 segmentos. Por quê? Porque a gente vai ter que mudar daí o número que vai sendo mostrado em cada display ali. Para quê? Para a hora que eu for mudando a alimentação em cada display ali, para ele mudar o que vai ser mostrado no display que vai sendo acendido. Cada hora que ele apagar e mostrar ali. Ou seja, eu coloco uma sincronia ali para cada hora que ele mostrar, para cada hora que ele, quer dizer, apagar e acender um display, ele mostrar o número no display certo ali. Então ele vai mostrar um número só em um display por vez. Daí esse display daí é que vai ser aceso, ou seja, um número só é que ele vai colocar na entrada de um display só. Então ele vai na realidade colocar a entrada de um número só em BCD, ou seja, 4 bits que ele vai mostrar daí em um display de 7 segmentos. Então ele vai acendendo um display por vez daí e vai entrando com uma entrada em BCD só, de 4 bits. Aí vai colocando essa multiplexação no tempo ali e vai conseguindo mostrar daí um número de 4 bits, um número de, quer dizer, de 4 dígitos em decimal. Aí com isso eu consigo exibir o número de 4 dígitos decimais ali, né? Aí a placa ali, o kit de desenvolvimento ali, eu consigo fazer uma calculadora básica ali, né? Se ele tivesse mais daí, mas aí seria, mas aí se tiver, claro, outro circuito que tivesse mais displays de 7 segmentos, uma calculadora normal que você tem de bolso aí tem normalmente 10 displays de 7 segmentos. Uma calculadorazinha aí
normal, vagabunda aí de bolso, né? Mas aí é só estender daí a multiplexação no tempo para mais dígitos decimais daí, né? Aí tá explicado nos vídeos lá como é que você faz daí para estender ali, tem um circuito somador que ele pega ali 3 bits, só modificar o código, daí estender ele para mais dígitos daí, né? Para efetuar, aí eu falo ali que é a calculadora digital básica, porque ela faz isso para o número e para operações para números inteiros. Para efetuar com números com casa decimal, você tem que utilizar circuitos para cálculo com número em ponto flutuante. Você vai entrar aí em circuitos digitais com cálculo em número em ponto flutuante. Você utiliza outros tipos de circuitos digitais daí. Então você vai entrar com outros tipos de subcircuitos aqui para serem incluídos aqui junto com esses circuitos. Então você vai pegar outros blocos de circuitos para serem incluídos aqui, tá? Então é só incluir outros blocos de circuitos para cá. A mesma coisa aqui em VHDL ou em diagrama esquemático você pode fazer equivalente. Quando vocês forem me entregar as avaliações, então se lembrem, não me entreguem mais que esses arquivos. Então aviso isso para que não peguem, ou o responsável do grupo de vocês que for entregar as avaliações, não me entrega o diretório inteiro, que não é preciso, só entregar esses arquivos aqui, 6 arquivos do projeto 1 e 3 do projeto 2. Ah antes que eu me esqueça, do projeto 2 também está aqui, ó. Aqui, ó, projeto 2 aqui embaixo, aula 6, microprocessador customizável embarcado. Então aqui, 3 arquivos, quer dizer, projeto 2. Calculadora.c, num.c, bcd underline.seg.c. Tem um de teste aqui, mas esse de teste é porque no desenvolvimento geralmente de programas em linguagem C ou outra linguagem de programação de microprocessadores, você vai desenvolvendo o código-fonte para programação de microprocessador, microcontrolador também, né? Porque microcontrolador tem um microprocessador dentro dele. Você vai desenvolvendo o código-fonte e vai testando ele. Quem programou em linguagem C, em disciplinas como sistema embarcado ou microcontroladores, ou programa em linguagem C também, quem faz engenharia da computação ou mexe com programação de computadores, então vocês podem ver em linguagem C que você tem, igual eu mencionei ali em VHDL, como você tem em VHDL o circuito principal, em linguagem C você tem a função principal. Aqui nesse caso é esse programa aqui, esse código-fonte, quero dizer, que está com o nome de calculadora.c. Esse arquivo. Essa é a função principal, o código-fonte da função principal, que é o int main. Para testar, eu faço assim, geralmente. Eu crio um arquivo de teste. Aí esse arquivo de teste eu coloco ele como main. Aí eu nomeio ele, por exemplo, como teste. Aí esse arquivo .teste eu deixo ele int main. Aí eu vou testando ele. Esse arquivo int main é que vai ser compilado. Aí eu vou testando ele, vou testando. Depois que ele tiver certinho, eu renomeio ele e coloco ele como teste.c. E depois eu pego e crio esse cabeçalho para ele e renomeio o outro arquivo daí como se fosse o arquivo main. Para quê? Para testar ele como se fosse uma função.
Aí eu chamo dele do outro arquivo main que eu criei como se fosse uma função. Então dentro desse outro arquivo .main eu chamo ele daí. Por exemplo, dentro desse arquivo main aqui, que é o calculadora.c, eu estou chamando o outro arquivo de função que é o que agora? É o NumDisp. Eu criei outro arquivo de função que é o NumDisp aqui, ó. Tá aqui, NumDisp. Então, com esse arquivo de função que eu criei aqui, eu fiz esse teste. Tá aqui, ó. Tá ele aqui. Então, eu efetuei esse teste com ele. Eu peguei e criei ele uma hora. Eu criei ele como se fosse um main. Aí, depois que eu testei ele como main, eu peguei e renomeei ele para NumDisp. Aí, eu criei outro arquivo, calculadora.c como main, e aí chamei ele de dentro como NumDisp e testei ele com a função NumDisp. Aí depois, como calculadora C foi testado e criado, aí que eu renomeei ele como calculadora C e mantive ele como main. Então aquele de teste lá é para teste. Deve ser do teste das funções já criadas pelo próprias do Microblaze. Essas funções são as funções proprietárias já, próprias da Xilinx, do Microblaze. Então essas funções são as funções criadas automaticamente pelo ISE Design Suite. Essas funções são as funções que o próprio ISE Design Suite ele cria. Então o ISE Design Suite ele já tem ferramentas de software próprias para que na hora que você for lidar com o Microblaze, a hora que você for criar ele já vai criar essas bibliotecas aqui. Então esses header files aqui vai criar esses arquivos aqui também e vai criar essas funções. Ele já vai te dar direto. Vai criar esses header files, vai criar essas bibliotecas e dentro desses header files, essas bibliotecas, ele já vai compilar e vai criar essas funções. Isso tudo aí, na hora que você baixar o ISE Design Suite, já vai ser dado nas ferramentas do XISE, do SDK, do XISE SDK, que é o Software Development Kit. Ele é um losango, que é o SDK do Xilinx SDK, que é o Software Development Kit. Então no conjunto de softwares ou das ferramentas de desenvolvimento vai haver um SDK, um losango, é uma ferramenta que é representada por um losango ali, um software que é representado por um losango, que é o SDK, que é o Software Development Kit. É uma adaptação, um plugin do Eclipse, que é um software que foi modificado, que é um software de open source, de código aberto, que a Xilinx pegou e modificou ele para ser adaptado para o desenvolvimento do Microblaze. Eles fizeram um plugin da Xilinx para que ele possa servir de ambiente de desenvolvimento de software para
o Microblaze. Então você pode utilizar ele, depois que você cria o Microblaze, você pode utilizar ele para programar o Microblaze em linguagem Assembly, linguagem C ou linguagem C++. E aí ele já desenvolve a plataforma de software e de hardware para você programar um Microblaze diretamente em linguagem C ANSI. Então já é padronizado para você utilizar o Microblaze, para programação do Microblaze. Alguma dúvida a mais? Então, bom dia a todos aí. E até mais. Professor, Oi? o que que é o arquivo .cf que tem que entregar também? O arquivo .cf é de pinagem do FPGA, porque esse arquivo CF ele já vem pronto do desenvolvedor do kit de desenvolvimento, o kit da plaquinha que a gente vai utilizar para o FPGA, para lidar com o Uhum. FPGA e colocar a calculadora do projeto que a gente desenvolve para o FPGA. Só que ele tem muitos pinos ali que a gente utiliza por FPGA, aí ele dá o nome para os pinos ali em que são ligados no FPGA na placa, os periféricos da Uhum. placa. Só que nós não vamos utilizar todos os pinos. Então tem alguns pinos ali que você utiliza e tem outros que não. Então tem Sim. alguns pinos que você coloca em utilização e tem outros que você tira de utilização. Aí nesse arquivo aí, os que você utiliza, você deixa o comentário no arquivo. E os que você não utiliza, você tira o comentário do arquivo. Então esse Ah, arquivo aí, você coloca o comentário nos pinos que você não vai utilizar e você tira o comentário dos pinos que você vai utilizar. Então você tem que pegar esse arquivo aí, só tirar comentário e colocar comentário. E aí ele tem os mnemônicos ali dos pinos, né? Para você poder identificar os pinos dos uhum. periféricos que você vai utilizar, né? Que aí você vai colocar eles no arquivo do código-fonte da programação em VHDL. Ah, tá. Então pode colocar dentro do arquivo principal do VHDL, É, que aham. ele tiver de programação? No Tá, eu posso. arquivo, naquele Ah, arquivo, nos arquivos que eu coloquei ali no módulo ali já tem, tá? O nome deles ali. Aí serve para entendi. identificar tanto no arquivo CF quanto no arquivo do VHDL. Entendi. Eu posso juntar, em vez de entregar esses 6 arquivos e entregar tudo em um só o principal com todas as funções? Juntar É... todos eles em um só? Porque no final das contas, meio que um que vai Ah, dá, acabar dá, chamando o dá. outro, né? Dá. Só que o UCF não dá para colocar junto, não. Os Ah, VHDL tá. você pode colocar junto, mas o UCF não. Ah, tá. E tem um jeito também de colocar os VHDL junto. Porque Aham. eles são divididos em duas partes. Estão divididos na parte da entidade e arquitetura. Da arquitetura dá para Aham. colocar tudo junto, mas a entidade não. Daí é Sim. separado. Essa parte do arquivo UCF você coloca na parte da entidade do VHDL. Tá Aham. ligado? Na parte da entidade daí, né? Que é a parte da Entendi. pinagem daí. Be- Beleza, então, professor. Qual que é a Beleza? data de entrega? Ah, é. Foi colocado lá que é até. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a avaliação aqui dia 5/4. É dia 5/4, mas não. Mas é que tem a segunda chamada também. Uhum. É dia 5/4, mas tem a segunda chamada também que tem que passar para vocês. E a segunda chamada é no final de. É no final de.
É 21 de maio. De maio? Aham. Ah, tá. Aí até lá você abre o Moodle pra fazer a entrega, né? Sim. Beleza, então, professor. Não, é que a entrega é feita via e-mail, tá? E-mail? É, o Ah, tá. Moodle é para mostrar nota. Ah, sim, tranquilo então, professor. Aham. Certo então, professor. Obrigadão, viu? Boa Tudo semana. bem? Ah, para vocês também.